Olá a todos, bem-vindos aqui na TV Humana. Hoje estamos aqui começando um novo programa. Esse programa aqui é uma parceria entre eu e também o meu amigo Marcel Spadotto, tá? Esse aqui é o programa Carreira, Negócios e Comportamento, onde nós vamos falar aqui ao pé da letra disso. Vamos falar aí de carreira profissional, vamos falar aí de desenvolvimento de negócios, área comercial, como que as pessoas têm que se comportar em diversos momentos aí, vamos dizer assim, do ambiente corporativo. Então, esse é um programa muito diversificado. Nós temos aqui assuntos aí para quem quer crescer nessa área comercial e crescer aí também profissionalmente aí, seja a natureza da empresa que for. E hoje, nesse primeiro programa, nós vamos falar de um assunto aqui bem interessante, que é maximizando oportunidades com o LinkedIn. Então, agora eu passo a palavra para o meu amigo Marcel. Tudo bem aí, Marcel? Tudo jóia. Para mim é um grande prazer estar aqui na TV Humana, nesse primeiro programa sobre carreiras, comportamento e negócios. Vamos, né, como você disse, vamos procurar falar sobre temas que são importantes aí para as empresas, para os executivos, para quem está iniciando a carreira, para quem está no meio da sua carreira ou para quem está pensando numa segunda, numa terceira carreira. Acredito que os temas são importantes, variados, e nós vamos poder discutir aqui em cada um dos programas. E nesse primeiro programa nós vamos falar sobre o LinkedIn, sobre as oportunidades de emprego, né? De se conseguir um emprego no LinkedIn. Vamos ter outros programas também falando sobre o LinkedIn em outros aspectos, como negócios, né? Como se fazer negócios no LinkedIn. Mas, para começar, né, Garcia, eu vou falar um pouco dessa rede, né? Uma rede super importante, tem quase 70 milhões de brasileiros, né? Está chegando próximo, nesse momento, de 70 milhões de brasileiros como usuários dessa plataforma. O Brasil é o terceiro país do mundo com mais usuários. A plataforma como um todo ela já passou de 1 bilhão de usuários, então tem ali uma chance muito grande da gente encontrar oportunidades de emprego, né? O futuro gestor, o futuro líder das pessoas que estão querendo se recolocar ou estão buscando um novo desafio, ele está no LinkedIn e a gente precisa se aproximar dessas pessoas. Isso, tem algumas formas de fazer isso e nós vamos abordar tudo isso no decorrer do programa, né? Então, eu fiz essa breve ilustração aí do que é essa rede, né? E para quem ainda não tem, né? Se é que tem alguém que ainda não tem um perfil no LinkedIn, ele tem que entrar no linkedin.com.br e seguir o caminho que é colocar os seus dados, aonde trabalhou, aonde estudou, colocar uma foto de perfil interessante. A foto é muito importante, porque a foto mostra um pouco da gente, da nossa personalidade, e quando alguém acessa o perfil, a primeira coisa que ele vê é a foto da pessoa. Depois ele vai ver uma capa de fundo que é possível se colocar no LinkedIn, que a maioria das pessoas não colocam. Ali é muito importante que você coloque uma imagem que te represente, ou represente o profissional que você é, porque isso é como se fosse a vitrine de uma loja. Quando você vai numa loja e a vitrine não te chama atenção, a tendência é que você não entre naquela loja. Estou dizendo aqui uma loja pode ser virtual ou pode ser uma loja física. E depois disso, as pessoas vão ler quem é você, onde você trabalha, ou o que você pode ajudar, e a partir daí a pessoa desce no perfil e vai analisar e vai ler esse perfil, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente deve olhar no perfil do LinkedIn. Agora, como o LinkedIn não foi feito só para que as pessoas vejam, ele foi feito também para os algoritmos de busca do próprio LinkedIn. Tem 3 campos no LinkedIn que são super importantes para que as pessoas possam chegar até o seu perfil quando elas estão fazendo buscas no Google ou no LinkedIn.
logo abaixo do nome tem ali um headline, um título. Nesse lugar, nós podemos ter 220 caracteres, e nesse lugar a gente deve colocar o nosso cargo, ou o cargo que a gente pretende, alguma certificação que temos, alguma dor que resolvemos, algum tipo de palavras importantes, que são palavras-chave que as pessoas buscam. Por exemplo, eu tenho capacidade de fazer gerenciamento de projeto, ali eu coloco gerenciamento de projeto. Eu sou uma pessoa muito especializada em planejamento estratégico, eu vou lá e coloco planejamento estratégico. Eu tenho uma determinada certificação financeira, um CA20, um CP20 financeiro, ou eu tenho lá um ITIL, COBIT, de TI, eu coloco essas palavras porque muitas vezes os recrutadores estão buscando um profissional de um determinado cargo que tenha aquela expertise, aquela certificação, aquela experiência. Então, esse campo que tem 220 caracteres é um campo super importante, e ali a gente deve colocar essas palavras. Podemos também, ao pesquisar vagas no LinkedIn, ver quais são as palavras-chave que os recrutadores estão colocando. E ali ter um insight, ou ver uma palavra que a gente não tinha pensado, mas é uma palavra que tem a ver com o meu profissional. Então, eu coloco essa palavra naquele espaço. Depois tem o sobre, que antigamente chamava resumo, é um campo que nós podemos colocar 2.600 caracteres, e nesse campo, aquelas mesmas palavras que eu coloquei lá, elas precisam estar contidas no texto. Não precisam estar na mesma ordem, porque o LinkedIn não vai procurar por ordem, ele vai procurar por palavras. E nesse campo, 2.600 caracteres é bastante caractere, a gente pode começar colocando o nosso nome, dar um espaço, o nosso e-mail, dar um espaço, e o celular, para facilitar o contato de alguém que chegou até o nosso perfil. Porque se não tiver ali visível e muito fácil os meus contatos, a pessoa vai ter que pedir contato, vai ter que pedir amizade com você, para depois fazer o contato. Então, facilita a vida dessa pessoa, e depois, naquele texto, você pode falar um pouco de você, de um hobby que você gosta, se você é casado, né? Depois você fala sobre as suas experiências profissionais de forma geral, qualificações que você tem e o que você estudou. Então, o pacote seria esse, mas muito importante. As palavras que estão lá no título precisam estar contidas nesse texto também, porque o algoritmo vai olhar esses dois lugares. E um outro lugar que ele vai olhar, que é o terceiro, é o descritivo do último cargo que você exerceu. Nesse lugar, podemos ter 2.000 caracteres, e ali também essas palavras-chave que nós colocamos lá em cima no título, no resumo, elas devem estar contidas na descrição. Com isso, você tem uma chance muito grande de ser encontrado no LinkedIn. Eu costumo dizer que o melhor lugar do mundo para se esconder é na segunda página das redes sociais. Todo mundo olha as primeiras aparições no campo de pesquisa do Google. Para ir para a segunda, terceira página, precisa ter uma coisa muito específica, uma coisa que você precisa saber muito, precisa olhar muitas referências. Mas 90%, 95% das vezes a gente fica com a primeira página. E com essa medida, o seu perfil aumenta muito a chance dele de estar na primeira página. Então, assim, Garcia, nesse primeiro momento aí, para a gente falar um pouquinho do LinkedIn, esse seria assim o pacote mais básico, né? O que a gente deve fazer, como, lógico, tenho que buscar recomendações das pessoas com quem eu trabalhei, colocar ali todos os lugares que eu trabalhei, colocar ali todos os lugares que eu estudei, colocar ali todas as certificações que eu tenho, escrever, né, compartilhar conteúdos, escrever artigos, colocar matérias, porque o nosso currículo ele mostra quem nós fomos. E o LinkedIn mostra quem nós fomos, quem somos e quem podemos ser, porque ele traz
a possibilidade de mostrar um pouco de como a gente pensa, sobre o que a gente está trabalhando, sobre o que eu conceitualmente acredito sobre o trabalho, sobre as coisas que envolvem mais o mundo profissional. Então, esse pacote é um pacote interessante, o LinkedIn provê tudo isso, e tem mais alguns detalhes que aqui no decorrer eu vou passando também, mas eu queria ouvir um pouco de você, as suas considerações, até para que eu possa direcionar um pouco melhor aqui o papo, né? Como é que você, que também conhece disso, como é que você vê? Bom, eu posso dizer que, para mim, o LinkedIn hoje é fundamental aí na minha vida aí profissional. E eu também fui um dos primeiros usuários dele aqui no Brasil, como outras coisas que eu já fui aqui também primeiro, tá? Então, eu não sei te dizer exatamente a data exata que ele entrou aqui no Brasil, mas eu passei a usar e tive um perfil a partir de 2004. 2004, aí naquela época não tinha nem Facebook, né? Nós estávamos lá na era do Orkut. Lembra do Orkut? Sim, sim, sim. Então, eu não ligava muito lá para Facebook na época, porque tinha o Orkut. Mas daí eu conheci o LinkedIn, achei interessante, vi que era uma coisa profissional, uma coisa mais séria, então me atraiu imediatamente. E em função disso daí, o que acontece? Eu sempre procurei ver aí o LinkedIn como uma ferramenta de apoio, não só para, na época que eu era funcionário de alguém, então eu mantinha lá meu LinkedIn, lá meu perfil sempre atualizado, exatamente do jeito que você comentou aí. Então, qualquer alteração que tinha, eu já colocava lá. Isso daí já vinha de uma situação minha, porque naquela época lá, eu estava no meio acadêmico, e no meio acadêmico tem uma plataforma que não chega a ser uma rede social, mas é onde os professores universitários, pesquisadores, etc., colocam os seus currículos, e aquilo lá tem muito valor no ambiente acadêmico e de pesquisa, que é a plataforma Lattes. Então, a plataforma Lattes eu sempre mantinha atualizada, e daí eu via assim, uma correlação direta com o LinkedIn, mas o LinkedIn com esses aperfeiçoamentos, que é o quê? Você poder criar aí uma rede de contatos aí para toda situação em que você possa imaginar, do tipo uma situação de busca de emprego, uma situação de oferta de emprego, uma situação de oferecer produtos, uma situação de transmitir ideias, ou mesmo ouvir ideias dos outros, fazer pesquisas. Então, é uma ferramenta muito versátil, e por isso que ela cresceu muito aí no mundo. O brasileiro gosta muito de rede social, então foi entendido aí perfeitamente. Mas hoje aí nós já estamos aí com 20 anos aí depois que eu fiz aí meu perfil no LinkedIn. E ainda tem sim, Marcelo, pessoas que eu conheço, e pessoas assim muito bem esclarecidas, com formações aí até invejáveis, que não usam o LinkedIn. Eles acham que não é besteira, para que ter isso daí e tal. Então ainda não entenderam muito a coisa como é que é. E também eu vejo aí muitos empresários aí não usando o LinkedIn. Então, tem muito aí CEO de empresa aí e tal, não tem. Daí ele fala, para que eu vou ter isso daí? Bom, para que vai ter isso daí é o seguinte, eu conheci uma pessoa uns 15 anos atrás, que ela me falou uma coisa que eu usei aquilo lá. No primeiro momento, assim, eu fiquei meio, esse cara não sabe o que está falando. Sabe quando você fica meio cético? Mas hoje em dia eu vejo que as palavras dele eram palavras de muita sabedoria, que era o seguinte, naquela época lá não era de área comercial, de área de negócio, não era nada disso. Sempre tinha trabalhado com projetos ou então área educacional, e para mim estava bom demais aquela época. O que ele disse para mim? Todos nós somos comerciais, todos nós estamos fazendo algum tipo de negociação e precisamos aí ter habilidades aí, as skills aí, que está na moda, até que você vai falar também em alguns momentos aí no futuro aqui com a gente. Então, todos são comerciais. Então, se todos são comerciais, o cara que deve ser mais comercial da sua empresa é o dono e o CEO dela.
Então, ele é o cara que tem que estar aí tentando fazer conexões, tentando gerar negócios. Ah, mas eu tenho aqui uma empresa que não preciso de ninguém. Bom, então, não sei que empresa é essa. Gostaria de saber, porque eu desconheço uma empresa que não precisa de ninguém. Porque ou ela vai precisar de fornecedores, ou vai precisar fornecer para alguém. E o LinkedIn é a maior vitrine do mundo para você oferecer seus produtos e também conhecer produtos de outras pessoas, né? Inclusive, eu prezo muito por essa questão aí de network. Já escrevi vários posts e vários artigos sobre uma coisa que eu também observo no LinkedIn que eu não acho legal. Que são pessoas aí que não entenderam o potencial e como que você deve comportar-se nessa rede social. Então, como assim, Francisco? Alguém pode falar. Não estou entendendo quando você diz de comportamento. Então, vou dar um exemplo aqui simples. Isso vale para qualquer um, não é homem, mulher, não faz diferença nenhuma. Você vai lá no Facebook, normalmente a pessoa coloca aquela foto, fazendo algum gesto, alguma posição, alguma coisa assim, tomando cerveja e tal. Bom, então já começa. LinkedIn não é para ter esse tipo de foto. Como você falou, a foto representa que é você. Se nós estamos num ambiente profissional, você não pode lá ter foto lá, tipo manequim, tipo sei lá o que aí. Você tem que ter uma foto séria, soberana, mostrar quem é você. Outro comportamento muito errado é tipo assim, a pessoa cria um perfil no LinkedIn, às vezes ela vai atrás de pedir conexão com você, daí você se conecta com a pessoa, se deixa lá, tal, faz parte da rede dela. Aí, em algum momento, você resolve mandar alguma mensagem para essa pessoa, pedindo, sei lá, uma informação, uma dica, oportunidade de apresentar um produto, N coisas. Aí o que acontece? A pessoa simplesmente não responde. Aí passa um dia, não responde, passa 2 dias, não responde, passa 3 dias, não responde, passa um mês, não responde, 6 meses, não responde, 1 ano, não responde. Aí, um determinado dia, a pessoa responde para você. A pessoa responde lá, olha, me desculpe aí que eu não vi a mensagem que entrou no spam, que não sei o que lá, blá, blá. Aí você vê o porquê que a pessoa está te respondendo, porque aparece lá na fotinho dela, lá o círculo, Open to Work. Então, as pessoas têm que entender que network é uma coisa constante, não é só quando você precisa. Então, por mais que a resposta que você for dar para alguém não seja a resposta que essa pessoa está esperando, dê sempre uma resposta. Eu, por exemplo, todo dia no meu LinkedIn lá tem gente aí me oferecendo serviços de servidor, que não sei o que lá, blá, 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 blá. Eu nem mexo mais com isso. Eles mandam para mim mais pela minha experiência aí do passado aí e tal. Aí eu respondo educadamente, olha, amigo, amiga, eu não tenho mais essa necessidade aqui, mas havendo uma necessidade, eu entro em contato. Mas pelo menos eu dou uma resposta para a pessoa. Não deixo ela no vácuo, né? Você falou muitas coisas interessantes aí que me gerou aqui coloquei em ordem essas coisas que você disse. Eu queria reforçar, né? Você falou muito bem, mas eu queria reforçar alguns pontos que você colocou que são primordiais nesse negócio, né? Bom, primeiro, um perfil feito em 2004, isso estava disponível só para americanos lá ou para quem eles convidassem. Então, você, eu fui convidado. Por alguma relação, você acabou tendo seu perfil. Alguns brasileiros tiveram esse privilégio, essa oportunidade e essa visão também de ter perfil, porque, basicamente, os primeiros perfis em espanhol foi em 2007. Aqui no Brasil, muita gente usava o Plaxo, né? Quem tiver um pouquinho mais de idade eu lembro, vai lembrar do Plaxo. O Plaxo era a rede que os brasileiros usavam. E a partir ali de 2009, 2010, o LinkedIn entrou e tomou conta, e hoje o Plaxo não existe mais para nós, né? Tem alguns lugares que ainda usam. Mas você, em 2004, foi lá um early adopter mesmo, um dos primeiros. Então, parabéns por isso, né? Porque você enxergou o quanto essa rede seria importante. Inclusive, naquela época só tinha inglês, viu? Só tinha inglês. Perfil em português só teve em 2009 e em espanhol em 2007. Então, quer dizer, agora você pode ter perfis aí em 50, 60 línguas. Uma coisa muito importante, sobre LinkedIn, comportamento, carreira, vendas, eu já cheguei a 600 artigos no LinkedIn
E muitos deles, né, mais de 100, eu falo sobre o LinkedIn. E eu brinco, né, que eu estou lá numa palestra, por exemplo, o Garcia está numa palestra também, e lá o palestrante fala alguma coisa, o Garcia levanta a mão e fala: olha, eu queria saber mais detalhes sobre isso, e o palestrante lá responde, e eu que estava sentadinho lá na plateia, eu tenho uma boa resposta, eu tenho um produto que atende à necessidade do Garcia. Aí, na hora do coffee break, o Garcia vai lá pegar um pão de queijo, um suco de laranja, e eu vou até lá. E como é que a gente faz normalmente? Eu vou até lá e me apresento para o Garcia. Ô, Garcia, eu sou Marcel Espadoto, trabalho na empresa tal, você fez uma pergunta lá sobre tal ponto, eu trabalho com isso, eu acredito que eu consiga te ajudar, e nesse momento eu não posso frustrar o coffee break do Garcia, porque talvez o Garcia, no coffee break, ele tinha outros planos, ele queria falar com alguém, ele precisava responder um e-mail, ele precisava fazer uma ligação, e aí, a partir desse momento, eu digo para ele: quando que a gente pode falar sobre isso? Se ele falar que é agora que nós vamos falar. Se ele falar que é depois, e nesse momento eu me conecto com ele, eu pego ali o telefone dele, eu passo o meu telefone, eu troco o e-mail, e aí, em outro dia, nós vamos explorar essa oportunidade. Isso é o que a gente faria de forma presencial. O que as pessoas fazem no LinkedIn? Elas mandam um convite, a pessoa aceita o convite, ela não escreve nada no convite, ela não agradece a outra pessoa que aceitou o convite e fica tudo por isso mesmo. E talvez, no segundo momento, ele vai lá e manda uma oferta de alguma coisa. Por exemplo, nós estamos em São Paulo, manda lá a oferta de um apartamento em Salvador. Eu não estou comprando apartamento e muito menos eu estou comprando apartamento em Salvador nesse momento. Então fica uma coisa muito desconexa. É como se eu chegasse lá no coffee break no Garcia, pegasse o cartão de visita, que hoje em dia nem todo mundo usa mais, enfiasse no bolso do Garcia e saísse correndo. O Garcia achar que eu sou louco. E as pessoas fazem isso no mundo digital ou no mundo digital, né? O mundo meio físico, meio digital, e acham que estão tudo bem. Então, toda aquela educação, toda aquela polidez que a gente deve ter quando a gente conhece alguém, a gente deve fazer isso. Muita gente me diz: mas no celular você aperta convidar, não dá para escrever nada. Mas embaixo desse lugar de aperta para conectar, para convidar, está escrito personalizar o convite. Então, não convide alguém sem entrar no perfil dele. Porque você convidar alguém que você encontrou pelo LinkedIn e não entrou no perfil, por que você está convidando alguém que você não foi lá conhecer quem é? Fica meio fora de lógica. Então, é muito importante entrar no perfil e mandar um convite. Garcia, gostaria muito de fazer parte da sua rede, porque as pessoas convidam chamando o Garcia, por exemplo, eu chamando o Garcia, Garcia, vem fazer parte da minha rede. Eu é que quero fazer parte da rede do Garcia. Então, é polido, é educado, e é uma boa prática falar o seguinte, escrever o seguinte: Garcia, eu gostaria de fazer parte da sua rede. Né? Isso facilita muito a pessoa aceitar o convite. Então, é muito importante que a gente faça isso. O Garcia falou de fotos de óculos escuros, você pode achar muito bonito você de óculos escuros, mas não fica bem no LinkedIn. Foto com a camisa do time, foto num traje não profissional. Se você trabalha de um determinado jeito, camisa polo, faça uma foto com a camisa polo, uma foto com o braço cruzado, meio de lado, são as fotos que mais ajudam, um fundo branco atrás de você, não aproveitar aquela foto da festa. As pessoas gostam muito de uma determinada foto, mas tinha um monte de gente. Aí ele recorta só o rosto. É importante mostrar um pouco mais, uma amplitude um pouco maior do que só o rosto, metade do tronco, pelo menos, para cima. Né? Então, esses pequenos detalhes, eles vão ajudar muito. Né? E o network, né, eu costumo dizer que o network é um banco que não tem cheque especial e não tem limite de crédito. Você precisa depositar primeiro para depois sacar. Então, você já querer sacar, entrar no network pedindo uma série de coisas, principalmente se você não cultivou, né, os seus relacionamentos. Então, desse jeito, né? O Garcia mandou uma mensagem,
Faz 2 anos. Aí você manda uma mensagem agora. Passaram-se 2 anos, mas lá na tripa de mensagem do LinkedIn, uma está embaixo da outra. Você vai ver que você pediu alguma coisa e a pessoa não fez nada, não respondeu, porque você não precisa dizer sim para tudo, mas é de bom tom você responder, olha, não me interessa, não é o meu momento, eu não trabalho com isso, não custa a gente, porque se alguém te abordasse pessoalmente, você responderia isso. Se alguém Marcel, te mandasse um e-mail, você faria isso também. Marcel, deixa eu te falar um exemplo que aconteceu aí um tempo atrás aí. Eu acho que em 2018, alguma coisa assim, ou 2020, não me lembro direito aí. Mandei uma mensagem para uma pessoa lá, que ela trabalhava em alguma empresa lá que me interessava alguma coisa. Inclusive, é o sonho de todo mundo, né? Que eu fui atrás do cara porque a empresa dele fornece o que eu precisava. Entendeu? Que maravilha! Pois é. Não recebi a resposta. 2 anos depois, aparece lá na minha caixa de entrada, mensagem de fulano. Olha, estamos aqui à disposição para te atender. Falei, cara, você deu uma olhada quando eu mandei essa mensagem para você? Eu respondi muito mais educado mesmo. Falei, você deu uma olhada? Faz 2 anos que eu mandei essa mensagem para você. Agora que você está à disposição para me atender? Então, é um é umas absurdo, coisas né? assim, cara, que a pessoa não tem a mínima noção do network de nada e está perdendo oportunidade, né? É mais ou menos o seguinte, como você fez um ótimo exemplo aí de uma palestra, né? Que daí é a hora certa de você abordar a pessoa e também o como abordar, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina o seguinte: você pega e alguém chega para você numa empresa hipotética X aí, assim, não, vamos fazer marketing digital, porque o negócio é anunciar no Google, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, que vai encher de clientes para você. Tá bom, daí o cara pega e fala, legal, vou pegar e fazer. Daí ele faz isso, põe lá um anúncio lá, sei lá, gasta R$100, R$200, 500, 1.000, 2.000, 10.000, sei lá, 100.000. Só que daí pessoas veem lá o estímulo, né, que é a publicidade lá, e pega e fala, pô, que interessante, deixa eu entrar em contato. Entra em contato. Daí tem um WhatsApp lá, que o cara colocou lá como contato, alguém manda mensagem, espera, desiste. Aí, 3 dias depois, vem lá uma resposta lá no WhatsApp. Pois não, em que posso atendê-lo? Então, é mais ou menos assim. Se você está colocando a tua cara no LinkedIn, entenda. Ali é uma rede pública. Então, não tem essa que eu coloquei minhas informações lá de forma privada para ninguém ver. Então, você não tem que estar no LinkedIn se você tem essa mentalidade. Ali é justamente para você aparecer. As oportunidades surgem dessa forma. Claro. Até na questão de contratação, os headhunters aí da vida, hoje eles usam muito o LinkedIn. Então, eles usam lá da seguinte forma, eles procuram, como o Marcel falou, primeiro lá na vitrine lá de apresentação da pessoa, deixa eu ver se ele tem lá gerenciamento de projetos, que foi o exemplo que você deu. Então, o cara é um gerente de projeto, legal, é isso que eu estou procurando. Então, deixa eu olhar aqui quem é o cara. Pô, daí o cara entra no perfil do cara, aí o segundo erro, porque ele pode ter colocado lá a chamada gerente de projeto, maravilha. Só que a hora que entra no perfil, tem, tipo assim, trabalhei na empresa tal, mas não tem uma explicação do que ele fez na empresa. Ou, de repente, como já vi vários, não coloca nem a empresa que trabalhou. O perfil dele é vazio, tem lá o nome dele, a chamada lá, um resuminho e mais nada. Então, qual é a chance desse cara aí ter sucesso aí numa possível processo seletivo? Zero, porque daí vai ter outro lá que parou, perdeu o maior tempo do mundo, preencheu tudo, porque dá trabalho preencher o LinkedIn. Não é fácil. Você tem que perder lá um tempinho e mais. Nesses 20 anos aí eu já troquei várias vezes lá as informações, fui atualizando, melhorando, daí peguei e falei, agora eu tenho tempo, deixa eu voltar lá no passado, num emprego lá de muitos anos atrás, deixa eu melhorar a escrita dele lá para apresentar. E uma outra coisa também que é importante nós falarmos aqui com relação ao LinkedIn é o seguinte, é uma coisa que eu vejo muito poucas pessoas utilizarem, só que eu sempre utilizei, eu tenho recomendações aí de praticamente também 20 anos atrás, que é justamente isso, recomendações. Então, você ter o teu network, você poder mandar para as pessoas lá que você conhece, que tem mais afinidade com você, assim, você poderia escrever uma recomendação sobre mim?
dessa pessoa escreve lá a recomendação sua. Então, aí acontecem algumas coisas interessantes aí com relação a isso. Até falando aí com a minha experiência de 20 anos aí usando o LinkedIn. Num determinado momento, vou imaginar, os dois eram analistas de sistemas. Então, você é analista de sistemas numa área, o amigo lá que você pediu recomendação, na outra, ele também era analista de sistemas. Legal. Aí ele recomendou você, não, excelente profissional, etc. Tal. Só que os anos foram passando. Então, aí, de repente, você agora é um gerente, um C-level, né? Que a pessoa gosta desses nomes, né? Você é um gerente. Aí o que acontece? Aí, de repente, você está pleiteando um cargo numa outra empresa. Daí alguém pergunta, você tem recomendação? Ah, tenho lá no meu LinkedIn, lá, pessoas e tal. Aí, conforme for, de repente, se você se depara com a seguinte situação, aquele cara que era analista de sistemas, igual você, 20 anos atrás, hoje é CEO de uma grande empresa. Então, aquela recomendação lá que aquele cara deu no passado lá, vai ter um valor interessante, porque esse cara, se não gostasse de você, ia pedir para tirar, alguma coisa assim, mas está lá mantido lá, então você tem uma conexão com ele. E também é de muito bom tom se você pede uma recomendação, que você também dê uma recomendação para quem você pediu. Tem muita gente que é só pidão, só pede, mas não faz nada para os outros. Então você tem que pegar e fazer a contrapartida. Se alguém escreveu alguma coisa, falou, nossa, um excelente analista, trabalhou comigo e tal, então entra lá por conta própria no perfil dele e coloca lá alguma retribuição. Fala, ó, trabalhei com fulano, fulana, tal, foi excelente profissional, gostei muito de trabalhar com ele, desenvolvemos grandes projetos, grandes negócios, tal. Então, esse também é um outro aspecto aí, do ponto de vista aí de comportamento, que as pessoas aí pecam. Ou então vai escrever alguma coisa da pessoa, coloca lá uma linha que não diz nada. Então não adianta isso daí, é melhor não colocar nada. Né, é verdade, Garcia, você tocou num ponto aí super importante, né? A recomendação não pode ser um toma lá da cá, mas a gente tem que recomendar quem a gente conhece, quem a gente trabalhou. É importante, no mínimo, que para cada cargo que a pessoa exerceu, ela tenha umas 3 recomendações. A recomendação de um par, a recomendação, eventualmente, de um subordinado que ele tinha na empresa, a recomendação de um líder dele. Quando é alguém da área comercial ou alguém que é um técnico que atende, uma recomendação de um cliente que tem um peso grande também do que você resolveu, do que você pôde fazer. As recomendações, elas é aquela carta de apresentação que se tinha no passado, há décadas atrás, e ela é muito importante, como você disse, tudo é dinâmico, né? Hoje as pessoas têm um cargo, daqui a 10 anos elas podem ter outro, e se a recomendação estiver lá, ela vai estar atualizada com o cargo daquela pessoa, e óbvio que você receber a recomendação de um diretor, de um presidente de empresa, isso dá um peso muito grande para o profissional que você é. Então, a gente deve fazer isso. Não dá para você colocar todo o seu LinkedIn em ordem no final de semana. As pessoas querem, não, eu vou entrar lá, e eu digo o seguinte, o LinkedIn é uma plantinha que tem que regar todo dia. Não adianta com uma mangueira lá, uma vez por semana, ou com um caminhão-pipa e jogar com uma mangueira lá de incêndio, do bombeiro, uma vez por mês. Não é assim que funciona. É como a nossa vida, né? A gente está desenvolvendo o nosso trabalho, o nosso network na vida presencial a todo momento. O LinkedIn é a mesma coisa, não dá para desassociar. E só voltando um pouco mais atrás, que você disse, os presidentes de empresa hoje são os maiores garotos propaganda das empresas. Tem muito presidente de empresa que tem uma presença digital, que está ali sempre postando, está se comunicando com o mercado, com as pessoas. Então, não estar no LinkedIn não é eu quero ou não quero, é quando eu vou estar e em que intensidade eu vou estar. O nosso perfil, como eu brinco, né, não pode ser um perfil que fica criando mato. Eu faço o perfil e abandono. Não, é uma coisa dinâmica. E a gente, na rede social, não pode morar debaixo da ponte. A gente tem que ter um lugar onde a gente vai ali, vai atualizando, como você mesmo disse. É muito dinâmico. Hoje eu coloco um conteúdo, amanhã eu posso trocar esse conteúdo. Você deu o exemplo do gerenciamento de projeto.
Se eu estou buscando uma vaga de gerenciamento de projeto, eu tenho que ter trabalhado com gerente de projeto em algum lugar. E eu tenho que ter feito um curso lá, um curso numa entidade sobre isso. Porque se não aparecer nas informações acadêmicas que eu tenho uma certificação ou eu tenho um curso que eu fiz nessa área, como é que eu me tornei um gerente de projeto do nada? Então, a história da pessoa ela precisa estar construída de forma tijolinho por tijolinho, tem que ser pensado. Então, quem não tem perfil e falou, pô, eu acabei de assistir o programa e eu vou fazer o meu perfil. Não precisa fazer tudo no mesmo dia. Faz um pouco, no outro dia faz mais um pouco, depois faz mais um pouco. Daqui a algum tempo, algumas semanas, um mês, você vai ter um perfil bacana de mostrar. E o LinkedIn, ele tem uma forma de você medir a pontuação do seu perfil em relação aos outros, em relação ao segmento, em relação às pessoas da sua própria rede. É só digitar numa aba do lado que está aberto o seu LinkedIn, você digita linkedin.com/sales, né, vendas em inglês, Sales/SSI. E aí o LinkedIn te dá uma resposta de qual a nota que o seu perfil tem quanto ao preenchimento, quanto ao engajamento que você tem, como que você se relaciona com as pessoas. Só você vê a sua nota, mas você tem uma ideia onde que você está. Eu brinco que é onde você está na fila do pão do LinkedIn. Essa é uma medida, toda semana muda essa nota e a pessoa pode entrar ali e ter uma noção se o seu perfil tem mais ou menos relevância e você pode ver semanalmente para ver se você está evoluindo ou não em relação ao segmento que você colocou, que é o seu segmento de atuação, e as pessoas que estão na sua rede. Então, eu queria ainda continuar aqui sobre um assunto que nós falamos agora há pouco, que é justamente essa questão de comportamento ainda, que acho que está sendo muito proveitoso. Você está falando assim do ponto de vista da importância de por que ter as coisas do LinkedIn, e eu estou aqui ajudando aí também com relação ao comportamento. Vou falar uma outra situação que eu passei recentemente, e tem tudo a ver lá com o teu exemplo lá da palestra, na hora do intervalo, procurar alguém para conversar. Então, um exemplo é assim, ó, imagine que lá na hora do intervalo, lá do coffee break, alguém chega para você e fala dessa forma. Então, vou imaginar, eu abordei o Marcel, chego para o Marcel e falo assim, Marcel, olha, eu sou o Francisco, eu estou liberando um espaço para você na minha agenda semana que vem para a gente poder falar de um produto que eu tenho para te oferecer. Marcel, o que você acha dessa abordagem? Inverter um pouco aí os valores, né? Você disse isso, e em vendas eu digo sempre que ligar para alguém e falar assim, olha, eu sou Marcel Espadoto, do Instituto Crescitar, eu gostaria muito de aí apresentar a minha empresa. A pessoa do outro lado imediatamente vai falar assim, olha, manda um e-mail para mim, ou manda um e-mail não sei para quem, com a apresentação da sua empresa. Esse sujeito tem muita coisa para fazer. Conhecer a minha empresa não está na lista de prioridades dele. Mas se eu disser para ele, olha, eu sou do Instituto Crescitar, eu tenho atendido várias empresas do mesmo segmento que o seu, eu tenho atendido muitos profissionais com o mesmo cargo que você, e a gente tem resolvido dores tais como essas e essas. Eu gostaria muito de ir até a sua empresa para conhecer a sua empresa, para conhecer os seus desafios. É muito mais assertivo do que eu querer dizer o que eu tenho. Eu não sei se a pessoa está precisando, mas quando eu digo que eu estou atendendo o segmento que ele atua, que eu estou atendendo pessoas do cargo dele, minimamente ele vai ficar curioso para falar comigo. Então, a gente precisa remodelar o nosso mindset de como que a gente aborda, de como que a gente fala com as pessoas, né? Mas nós vamos ter um programa específico aqui para falar de vendas, para falar de LinkedIn, sobre negócios também. Eu acredito que aí a gente vai poder abranger um pouco mais tudo isso que a gente está falando aqui. Então, nós vamos ter que chegar aqui no final desse programa aqui, mas eu só queria finalizar, concluindo só a minha fala anterior, tá? Eu fui abordado essa semana aqui desse jeito.
A pessoa me pediu lá uma conexão, eu aceitei, porque vi lá que tinha uma empresa interessante, a função da pessoa também interessante e tal. Não deu nem tempo, já veio lá uma mensagem. Olha, eu entrei aqui no seu perfil, achei interessante, por isso que eu pedi para me conectar, e daí eu costumo reservar espaço na minha agenda para pessoas como você conhecer o que eu faço. Eu respondi para o cara muito mal educadamente. Falei, cara, se você começa assim, com uma abordagem dessa, então eu fico imaginando aí o que você tem a oferecer. Acho que vai ser muito problemático aí continuar a nossa conversa. Bom, mas, Marcel, nós vamos continuar aí conversando aí no próximo programa nosso aí de outros assuntos, tá? E quem aqui nos assistiu hoje, espero aí que tenhamos contribuído aí de alguma forma aí para seu enriquecimento profissional. É isso, Marcel? Bacana, eu agradeço bastante, espero que tenham gostado aí, assistam o programa na TV Humana, os próximos programas, esse foi o primeiro, né? Então, eu estou muito feliz aqui com o resultado, espero que as pessoas possam ter gostado também. Então, para você que nos assistiu aqui, eu te convido a assistir os próximos programas. Depende aí da época, já vão estar todos disponíveis, então fique à vontade aí também em enviar comentários para nós aí na plataforma, tanto da TV Humana como o YouTube, onde estão hospedados aí todos os vídeos. É possível colocar comentários também, e no final aqui do programa, nos créditos, tem os nossos contatos aí, então você também pode entrar em contato conosco aí, sanar suas dúvidas. E se precisar de algum auxílio aí, estamos aí para te ajudar. O Marcel, principalmente, é mentor de carreira, eu sou mentor aí de empresas aí, e podemos ajudar vocês aí de várias formas, tá bom? Então, até o próximo programa. Muito obrigado.